Queridos irmãos, boa noite a todos. É sempre motivo de muita alegria retornar a esta casa, em especial o SELEC, em função de ter sido uma das primeiras casas com que nós nos aproximamos da doutrina espírita. É bem verdade que não foi aqui que nós formamos a nossa consciência, não foi aqui que nós estudamos para os trabalhos, mas as primeiras casas visitadas, uma delas foi o SELEC. Então é motivo de muita alegria, eu sempre falo isso quando venho aqui, porque é sempre um prazer a gente ver que ao longo de toda essa história, essa casa sempre esteve assim repleta, né, com a assistência de muitas pessoas, e a gente fica muito feliz por isso, porque já fazem quase 30 anos, né, dessa jornada. Então a gente vê que é um trabalho que tem dado frutos, é um trabalho que persiste, e a gente fica feliz de poder contribuir um pouquinho com esse trabalho. Hoje, em especial, a casa nos pede para comentar acerca de um tema bastante interessante, contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os misericordiosos. E antes mesmo que a gente fale propriamente do assunto, é importante lembrar de que as bem-aventuranças apresentadas por Jesus no Sermão do Monte, elas não foram colocadas de forma aleatória. Se todos puderem lembrar, são 9 bem-aventuranças, e cada uma delas é sequência da outra, como se fosse uma escada ascensional, onde cada uma precisasse estar totalmente formada para que a outra começasse a se formar. E hoje nós vamos entrar num item que se refere a uma quinta bem-aventurança. Então o ideal é que, e eu acredito que a casa já deve ter trabalhado isso, as outras já tivessem sido trabalhadas em nossa consciência. Por quê? Porque no item 7 ele fala sobre perdão. Jesus, tendo observado que os judeus à época dele levavam oferendas ao altar, como sendo presenteando a Deus para buscarem ali os seus perdões, buscarem ali seus ressarcimentos junto a Deus, ele se aproveitou daquele instante e não fez nenhuma crítica àquele hábito, mas aproveitou aquela oportunidade para dizer que era muito mais interessante que, antes mesmo deles depositarem no altar a sua oferenda, que cada um buscasse na sua consciência se teria uma necessidade de buscar a reconciliação com alguma pessoa, e se assim o tivessem, fosse buscar essa reconciliação, se acertasse com essas pessoas para poder daí, em seguida, fazer a sua oferenda. O que significa dizer que era necessário primeiro reconciliar-se com os seus adversários, buscar a reconciliação com alguém que lhe tivesse de alguma forma ofendido. Enfim, era primeiro estar de bem com aqueles que ali conviviam para poder depois se dirigir a Deus. Porque como é que eu poderia pedir perdão a Deus se eu não teria conseguido ainda o meu perdão, ou se eu não teria ainda perdoado? Então Jesus aproveitava aquele momento, não criticava aquela ação, mas buscava transformar e apresentar às pessoas uma proposta mais profunda dessa relação nossa com Deus. E é interessante porque hoje, nos dias atuais, nós não fazemos mais como os judeus faziam, né? Nós não trazemos mais aqui à instituição nenhuma oferenda para ser ofertada a Deus como forma de agradecimento ou como forma de buscar dele o seu perdão. E isso torna essa discussão muito mais delicada, porque agora nós falamos com Deus, nós nos direcionamos a Deus, nós buscamos Deus em nossa consciência, em nossa intimidade. Então não é preciso mais ninguém saber que nós estamos buscando a Deus, nós é que sabemos. Então é importante entender que esse sacrifício agradável a Deus agora acontece na intimidade das nossas consciências, mas ele continua acontecendo. Não é raro e não é pouco comum às vezes que nós buscamos Deus em nossas consciências para pedir ajuda, para pedir inspiração, para pedir orientação, para buscar esclarecimento e, consequentemente, para buscar pacificação em nossos corações. Mas será que a gente fez como Jesus indicou aos judeus? Será que antes de buscar a Deus para buscar as soluções das nossas dificuldades, nós nos acertamos com aqueles que porventura tenham algo a reclamar ou algo a estarem satisfeitos com a gente? E isso é tão interessante, porque quando a gente fala de perdão, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: como é que eu faço para perdoar? Como é que eu faço para exercer o perdão? Será que eu já consigo perdoar? Mas é muito importante lembrar que nem sempre nós somos merecedores de dar o perdão, mas muitas vezes de
ser o perdoado. Então, nesse momento em que a casa abre espaço para essa discussão, é preciso observar o perdão sobre os dois aspectos. O primeiro é se eu perdoo, se eu já tenho condição de perdoar, se já está na minha consciência o entendimento de que eu preciso olhar para aquele que me ofende, para aquele com quem eu não me relaciono bem, e ter a consciência de que, assim como eu, ele também está buscando a sua melhora. E, consequentemente, ainda não alcançou o entendimento que eu alcancei, ainda não compreendeu as coisas da vida e de Deus como eu entendi, e merece de mim não o meu ódio, não o meu ressentimento, mas o meu perdão a partir de uma compreensão. Na contrapartida, é muito mais delicado, porque na hora que eu preciso buscar aquele que de alguma forma tem um ressentimento contra mim, eu agora tenho que abrir mão do que nós chamamos de orgulho, buscar essas pessoas sem necessariamente ter a certeza de que elas vão aceitar. E é muito mais delicado. E na maioria das vezes a nossa situação é essa. Na maioria das vezes nós somos o necessitado do perdão. E isso se faz interessante porque não dá para falar com Deus, não dá para pedir a Deus as coisas sem ter resolvido as questões pessoais. Porque qual é o objetivo de Deus para a humanidade? É a fraternidade universal, é a relação de irmandade que Ele espera que nós encontremos. Então não dá para dizer a Ele, ou rogar dele, qualquer que seja a melhora na minha vida, se eu ainda estou comprometendo, ou se ainda não estou comprometido com a sua proposta para a humanidade. Então, cada um precisa olhar, e eu não posso daqui dizer quem deve e quem não deve. Não cabe a mim falar de quem está fazendo ou quem não está fazendo, porque eu não sei. Mas eu posso falar por mim, porque é difícil abrir o coração para ir buscar perdão. É difícil a gente descer do pedestal que a gente acha que tem ou que está possuído, para ir buscar o perdão das pessoas. E muitas vezes a gente fica imaginando que essas pessoas estão distantes, essas pessoas são pessoas que a gente não tem muito acesso. Muitas vezes esse perdão é dentro de casa. Muitas vezes esse perdão é na relação de filho para com pai, de pai para com filho. Porque no âmbito das relações, muitas vezes nós falamos coisas com as melhores das intenções, mas necessariamente aquele que escuta não está predisposto a receber ou a observar dessa forma. E criamos ali dissensões, decepções, frustrações, mágoas, ressentimentos, que muitas vezes passam desapercebidos, muitas vezes ficam guardados, e nós não temos a oportunidade de refletir, porque é muito comum na gente a gente querer ajudar, a gente ter soluções, ter explicação, ter instruções para as melhorias e mudanças na vida das pessoas, quando na realidade o que máximo que nos compete transformar somos nós mesmos. A gente não veio aqui para transformar a vida de ninguém, nem mesmo dos nossos filhos. Nós viemos aqui transformar as nossas vidas. E em transformando as nossas vidas, consequentemente, nos tornamos exemplos, modelos, propostas para a mudança da vida das outras pessoas. Mas nós só vamos conseguir mudar a nossa. Por mais que a gente queira, por mais que a gente ame, por mais que a gente deseje modificar, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua oportunidade de conhecimento, de reflexão e de decisão de mudança. Muitas vezes, por mais que a gente deseje passar uma informação para o outro, nem sempre aquele outro aceita. E a gente fica, como é que a pessoa não entende? É tão simples, é tão fácil, é tão claro, mas é o momento espiritual de cada um, é o momento da sua condição espiritual. Então, não adianta tentar impor ao outro aquilo que a gente acha que é certo. Cabe-nos fazer aquilo que é certo para nós e nos tornarmos exemplos, nos tornarmos instrumento da espiritualidade em ajuda ao outro, porque conhece toda a realidade e sabe como chegar, do que simplesmente a gente se posicionar como o solucionador ou alguém que vai trazer a resposta final para os problemas alheios. E isso é muito delicado, principalmente nos dias atuais. Nos dias atuais, onde as pessoas estão cada vez mais disputando espaço para ter razão, cada vez mais buscando espaço para ter a última palavra, para fazer com que as suas ideias prevaleçam. Haja visto que nós temos no cenário, observado no cenário nacional, das discussões políticas, das discussões de futebol, das discussões das coisas mais banais possíveis, onde o outro tira a vida do outro por causa de um jogo de futebol, onde alguém desmancha uma amizade de longas datas por opiniões políticas. E isso mostra o grau de aceitação que nós estamos perante o outro. A intolerância prevalece em nossa atualidade em função daquilo que eu não aceito que o outro pense diferente de mim. Como é que eu posso falar de perdão?
Como é que eu posso falar de um sacrifício agradável a Deus, que é a conciliação, o entendimento entre as criaturas no momento atual? Cabe-nos fazer a nossa própria avaliação. Então eu não vou mudar a sociedade que está aí fora, infelizmente não vou, mas posso diminuir o peso dela perante o grande projeto divino, modificando a mim, revendo esse conceito. Por isso a gente entende que é sempre importante falar de perdão. Eu tenho certeza que os que frequentam há muito tempo aqui a casa, sempre, vez por outra, esse tema volta à baila. Mas é fundamental, porque nós não conseguimos ainda. E o perdão tem nuances que a gente fica impressionado. Para que a gente possa ter um exemplo, se essa criança que está ali dormindo agora, chegasse aqui para mim agora, estirasse a língua, ou fizesse qualquer gesto desagradável a mim, como é que eu faria? Será que eu iria revidar? Será que eu ia ficar com raiva? Não. Eu iria entender que era uma criança, que de certa forma não sabia o que estava fazendo. Mas se fosse a mãe dela que fizesse isso comigo, como é que seria? Será que eu entenderia da mesma forma? Se fosse o pai que fizesse qualquer gesto para comigo, será que eu entenderia? Para a gente ver como é que são as coisas, como é que são as coisas das relações. Quando alguém está inferior a gente, quando alguém está lá embaixo, a gente entende, a gente interpreta. Mas quando alguém está no mesmo nível da gente é incapaz de tolerar, a gente é incapaz de entender. E eu não sei, poderia ser uma atitude por uma dificuldade de compreensão da vida, por uma dementia, por qualquer coisa que fosse. Mas não, a primeira reação é porque mexeu com o meu brio, me ofendeu, me magoou, me chateou e merece de mim ressentimento. Imaginemos se Deus olhasse para a gente assim. Graças é porque Ele olha para a gente como uma criança que estira a língua para a gente ou faz qualquer gesto. Como alguém que não tem consciência do que está fazendo. Por isso é que Ele não deixa de conclamar a gente através das casas, através das nossas casas de orientação, para que a gente possa estar sempre persistindo nesse assunto. O perdão ainda se faz muito longe da gente. Como eu falava no começo para vocês, as bem-aventuranças, ela pressupõe uma escada ascensional. E a primeira bem-aventurança são os puros, os pobres do espírito. O que significa dizer os humildes. Então, nós estamos falando da quinta bem-aventurança, que é a misericórdia. Se a gente não conseguir conquistar ainda o primeiro degrau, que é da pobreza do espírito, da humildade, como é que a gente pode estar discutindo hoje o quinto degrau? Como é que a gente pode estar trabalhando, discutindo, analisando? Então, quando eu olho para esse tema hoje, eu fiz a conta ao contrário. Como é que está o meu primeiro degrau? Será que eu já estou na condição de me considerar, ou já estou a caminho de me tornar um pobre de espírito, uma pessoa humilde? Para que eu possa entender, porque o segundo é bem-aventurados os que sofrem. Se eu não tiver humildade para sofrer, eu vou reclamar. Eu vou ficar insatisfeito. Vou achar que não sou merecedor. Por que comigo e por que não com o outro? Por que comigo e não com o meu vizinho? Então eu não tenho humildade. Então vejamos que para que a gente possa conquistar esse passo, nós precisamos voltar no degrau. Então falar do perdão hoje, eu preciso ir lá no primeiro degrau. Como é que eu estou com relação à humildade? A minha humildade. Não é a humildade das pessoas, não é a humildade de vocês, mas a minha. Será que eu já sou capaz de me colocar a ponto de entender o outro, de achar que eu não sou a última pessoa ou a última palavra, ou que já sou, por ter 30 anos de doutrina espírita, domino tudo e já tenho autoridade sobre o assunto? Será que eu ainda estou aberto a aprender com qualquer um que fala comigo, com qualquer um que traz a sua experiência, ou ainda estou no patamar do orgulho? Se eu ainda estou lá, falar de perdão aqui é muito difícil. Porque qualquer graça, qualquer piada, qualquer brincadeira feita comigo que me desagrade, eu vou criar ressentimento. Logo, eu não vou perdoar. Vou ter muita dificuldade de perdoar. Então, eu preciso fazer esse processo. E aí, cada um precisa fazer o seu. Voltar nessas bem-aventuranças, no primeiro degrau. Já estou na condição de humilde? Já. Deixa eu ver se eu já posso me considerar alguém que suporta a dor, ou que entende a dor como algo benéfico ao nosso crescimento. Ou ainda sou aquela pessoa que, através da dor e do sofrimento, eu ainda estou reclamando de Deus, reclamando das pessoas, culpando as pessoas, quando na realidade as minhas dores me são colocadas de acordo com as minhas obras. Sejam dessa encarnação ou das encarnações anteriores. Tudo isso pressupõe uma análise, pressupõe uma observação da minha vida como um todo. Então, hoje eu preciso olhar a minha vida como um todo. Então, quando o SELEC hoje propõe falar de perdão como sendo um sacrifício agradável a Deus, é porque ele pressupõe que eu abra mão do meu orgulho, que eu me utilize da minha humildade, que eu entenda a dor alheia ou a agressividade alheia como algo necessário ao meu aprendizado. Como é que eu posso avaliar se eu tenho
humildade, se eu não sou orgulhoso, se eu não tiver o agressor, se eu não tiver quem me ofenda? Não vou saber se eu estou preparado para isso ou não. E assim sucessivamente. Então, cada um aqui pode fazer essa análise. A gente fica imaginando muitas vezes que essas propostas elas estão vinculadas a pessoas já num patamar diferente, pessoas que estão numa condição diferenciada. E aí os exemplos são muitos, né? E quando nós nos impressionamos com Chico, com o Divaldo, com o Ivan Dulce, com Madre Teresa e tantos outros que têm uma trajetória de dedicação, de entrega dentro desses preceitos propostos por Jesus, mas eu fico analisando a minha, mas eu não tenho condições. Eu ainda estou longe disso, ou eu não sou um espírito nessa condição. E é tão comum a gente fazer isso, porque a gente imagina que a obra de Deus em nossas vidas se opera quando a gente puder atender uma multidão. Mas a obra de Deus ela está pressuposta, muitas vezes, na missão que a gente tem com relação aos que moram dentro da nossa casa. Então eu preciso ter humildade para lidar com as pessoas da minha casa. Eu preciso entender a dor e compreendê-la para poder lidar com os que estão dentro da minha casa. Muitas vezes a minha obra é só com aqueles 5. E eu estou desempenhando bem com aqueles 5? Não. Mas por que eu não estou? Se eu acho bonita a obra de Chico, se eu acho bonita a obra de Madre Teresa, por que eu não posso fazer a mesma conduta, ter a mesma conduta, o mesmo comportamento e a mesma intenção com os que moram na minha casa, com os que trabalham comigo, com os que convivem comigo na instituição? É necessário observar, é necessário utilizar, porque a gente imagina que isso não tem, vamos dizer, peso, não tem uma referência perante Deus, mas tem muita. A nossa missão aqui de transformação é individual, independente de quantos ela vai atingir, independente de quantos eu vou dividir essa mudança, essa transformação, mas ela precisa acontecer. E eu não posso avaliar e aplaudir o crescimento, a transformação dos outros, esquecendo de mim mesmo. Não, agradeço, me inspiro. E Madre Teresa mesmo tem um momento da vida dela bastante interessante, narrado por Divaldo, que me serve de muita inspiração. Muitas vezes a gente está reclamando de pequenas dores, de pequenos momentos, de pequenas dificuldades que são superáveis na nossa vida. E eu me lembro do que Divaldo conta, de que em determinada oportunidade a Mansão do Caminho, nessa época de Natal ou posterior ao Natal, recebeu uma carreta, um caminhão lotado de panetone. E nessa oportunidade, ele viu que a quantidade de panetone seria muito aquém do que a Mansão do Caminho precisaria. Então, a sobra ele resolveu dividir com as outras instituições. E se comprometeu com as pessoas que iriam fazer essa entrega, de quando fosse para a instituição de Irmã Dulce, ele acompanhar. Porque eles eram muito amigos, continuam sendo, mesmo ela estando no mundo espiritual, mas continuam amigos. E ele gostaria de aproveitar para fazer uma visita. E quando ele chegou lá, ele observou a Irmã Dulce sentada numa cadeira de madeira, respirando com muita dificuldade. Quem sabe a história de Irmã Dulce sabe que ela tinha muitos problemas respiratórios, respirava com muita dificuldade. E ali, ele observando, disse: irmã, pelo amor de Deus, como é que a senhora fica numa cadeira como essa? Eu vou conseguir para a senhora uma cama hospitalar. Vou falar com as pessoas que eu conheço, que nos ajudam, e a gente vai conseguir uma cama hospitalar para a senhora, daquelas que reclinam, que a senhora pode ficar sentada e tudo mais. Ela disse: meu filho, essa cadeira aqui é a minha alegria. Ele disse: mas como assim? Ele imaginou que a posição que a cadeira dava ajudava no processo respiratório. Ela disse: não, não é isso. É porque todas as pessoas que vêm me visitar aqui e me ver nessa cadeira ficam abismadas e eu pioro. E as pessoas dizem: minha irmã, eu vou trazer uma cama hospitalar para a senhora. E com essa cadeira eu já montei 2 enfermarias, estou na metade da terceira e não saio da cadeira. Vejam como são as pessoas, veja o olhar. Ela não estava preocupada com a dificuldade respiratória dela. Ela não estava preocupada em melhorar, em estar numa condição melhor. Não, ela estava preocupada com aquelas pessoas que vinham ao seu hospital reclamando de uma unha encravada, revoltadas com Deus, enquanto ela estava ali respirando com muita dificuldade, com muitas necessidades. Então vejamos que esses exemplos fazem a gente refletir. E eu comecei a pensar: como é que eu me comportaria diante de uma cena dessa? Será que eu estou lá em casa reclamando de tudo e do resto, de alguém que não bota a toalha no lugar, de alguém que não bota a chinela no lugar, enquanto na realidade eu tenho outras coisas para me preocupar? Por quê? Porque muitas vezes uma sandália fora do lugar não transforma a vida de ninguém, mas uma discussão no lar transforma. E muitas vezes aquela atitude que a gente acha, né, desnecessária, que a gente se revolta, que a gente se irrita, ela pode criar um clima desagradável dentro de casa, de filho para com pai, de pai para com filho, de mulher para com marido, marido para com mulher, destruir uma relação familiar. Então, o exemplo de Irmã Dulce tem muita referência para mim por conta disso. Eu começo a olhar para a minha vida e dizer assim: como é que eu estou diante das minhas dificuldades?
Como é que eu estou diante das minhas dificuldades em relação aos problemas dos outros? Aqueles que convivem comigo, meu filho, meus filhos, minha esposa, meus vizinhos. Como é que está o meu chefe no trabalho, meus colegas no trabalho? Como é que está a minha relação? Será que eu consigo enxergar a vida sobre a ótica dela ou ainda estou somando as fileiras daqueles que só reclamam? Então vejamos que a gente tem muito a refletir em nossa vida sobre assuntos que a gente julga muitas vezes banal. Ah, mas eu perdoo. Ah, não, eu perdoo sempre, eu não fico com raiva de ninguém. Mas eu não quero mais papo. É assim que funciona. Essa é a forma que Jesus nos convida a perdoar. Com você eu perdoo, mas com você nunca mais. Por que não? Perdoar não pressupõe que você leve a pessoa para casa, que você leve a pessoa para dormir no seu quarto. Não. Perdoar significa não ter um desejo negativo para com aquela pessoa. Não pensar mal, não desejar o mal daquela pessoa e querer conviver. É importante conviver com o diferente. É importante ter acesso a uma informação que é diferente da nossa. Porque nem sempre a nossa prevalece. Mas se eu não tiver a referência da outra, eu não vou saber. Então, como é que eu vou avaliar meu comportamento se eu não tiver o outro complicado dentro de casa? Se eu não tiver o filho difícil? Então, vejamos que a gente não está passando por nada por acaso. A gente não está passando pelas dificuldades e pelos problemas da vida, vamos dizer, ao sabor do vento. Nós estamos passando porque eles são necessários para as nossas reflexões e, consequentemente, para a nossa análise da nossa conduta. Afinal de contas, estamos aqui por quê? Por que a gente está na quarta-feira, uma hora dessa no Selec, quando a gente tinha todo o motivo do mundo para estar em casa, jantando, descansando, lendo um livro, fazendo qualquer coisa, mas não, a gente está no Selec. Para que a gente está no Selec? Ah, para prestar conta a Deus? Não. Deus não está preocupado se a gente vem para o Selec. Deus está preocupado qual é o esforço que a gente está fazendo em vir para o Selec no sentido de modificar as nossas bases e inclinações. E aí eu sempre digo, é tão fácil entrar num Selec usando o Selec como referência da casa espírita, é tão fácil. A gente chega aqui, eu estava dizendo ao nosso colega, a gente chega aqui abraçado, todo mundo se abraça, é irmão para lá, irmão para cá. O grande desafio nosso é quando a gente passa daquele portão. Quando a gente passa daquele portão é que a gente precisa ser espírita. É que a gente precisa ser verdadeiramente cristão. Por quê? Porque lá fora a gente vai encontrar pessoas que não têm o mesmo entendimento da gente. Lá fora a gente vai encontrar pessoas que são adversários do espiritismo. Lá fora a gente vai encontrar pessoas que nos consideram, né, adoradores do demônio. Lá fora nós vamos encontrar pessoas que são totalmente contrárias à ideia de que a vida continua, de que há uma relação com o mundo espiritual. E nós precisamos conviver com elas. Nós precisamos de alguma forma mostrar para elas que a nossa condição não nos faz melhor do que eles, mas nos faz pelo menos compreendê-los e não nos revoltarmos, não nos, vamos dizer, degladiarmos com ele porque eles não concordam com a nossa opinião. Então tudo isso passa por essa revisão de valores nessa tentativa de oferecer algo a Deus, que não é mais um bem material, mas é o sentimento que nós carregamos no coração. Foi necessário atravessar toda essa jornada, foi necessário que os tempos passassem, foi necessário que Jesus estivesse com a gente e foi necessário o advento da doutrina espírita em nossas vidas para que a gente pudesse entender que a relação com Deus não depende de mais nada, não depende do Selec estar aberto ou estar fechado, não depende das reuniões públicas, não depende da vinda de vocês aqui ou não. A nossa relação com Deus depende simples e unicamente da compreensão de que nós somos seus filhos, que nós estamos diretamente ligados por Ele e que não temos intermediário nessa comunicação. Mas é preciso entender como é que Ele nos responde. Alguém por acaso já pode me dizer aqui que nas suas preces teve a presença de Deus respondendo o que Ele queria? Teve Deus fazendo as suas coisas que Ele pedia? Não. Deus, segundo Emmanuel, se comunica com a gente através das circunstâncias e das pessoas que cruzam a nossa vida. Então prestemos atenção em tudo que nos acontece da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. As pessoas que chegam a gente, as circunstâncias que nos acontecem, porque é Deus tentando nos dar informação. Deus nos mostrando quais posturas devemos tomar, como nós estamos, o que Ele espera da gente, o que é que Ele está observando na vida da gente que a gente precisa modificar. E não necessariamente aquilo que a gente pede, ganhar na loteria. Será que se a gente ganhasse na loteria hoje ou ontem, nós estaríamos aqui hoje? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer a si próprio. Né? Já pensou um prêmio da Mega Sena aí, milhões? Será que a gente estava no Selec hoje, quarta-feira, tranquilo, sentadinho ali, esperando o Antônio falar? E aí muitas vezes a gente não estaria. Então Deus sabe que a gente não está pronto. Então Deus fala nas circunstâncias. Então eu jogo, não ganho.
Me revolto contra Deus? Não, ele sabe que é importante não receber. Porque ele sabe que é muito mais importante que você esteja no Select do que você esteja com a conta cheia de dinheiro. É muito mais positivo para você, enquanto ser espiritual eterno, que necessariamente não vai depender da fortuna que tem na sua conta para o seu progresso espiritual, mas que vai depender muito, vai ajudar muito você estar no Select. Não porque é Antônio que está falando, mas por qualquer outro que traz aqui essa discussão do Evangelho, que necessariamente, se eu estivesse em casa hoje, eu não estaria refletindo. Quem daqui estaria em casa hoje e abriria o Evangelho nesse capítulo para discutir o sacrifício mais agradável a Deus? Isso é importante avaliar. Então vejamos que a gente está o tempo todo necessitando do instrumento que a gente carrega e pouco utilizando. A vinda aqui ao Select não pode ser uma vinda como a gente foi a vida toda das nossas igrejas. Quando eu me lembro dos tempos em que a igreja, eu não alcancei, mas as pessoas me narravam, eu tenho formação católica, eu não fui espírita de berço, e as pessoas me narravam que as missas eram narradas em latim, com o sacerdote de costa para as pessoas. Olha como era difícil entender Deus. Olha como era difícil acessar Deus. E hoje eu venho do Select falar para vocês. Sábado eu estou sentado ouvindo outro colega falar. Olha como é grandioso esse momento. Olha como foi necessário atravessar tudo isso para dizer que hoje é simples. Todos estamos no mesmo barco. O que nós estamos fazendo aqui? Trocando experiências. O primeiro a estudar, quem foi? Foi eu. Quando a casa me convidou, disse, olha, o tema é esse, eu tive que estudar. Mas isso não me faz melhor do que ninguém, porque eu também fiz a minha avaliação enquanto estava estudando. Se eu já perdoava, se eu já fazia, levava essa oferta a Deus na minha consciência, de perdoar, de me reconciliar com meus inimigos. E é tão interessante porque a gente olha e faz essas duas perguntas. Não, eu não tenho inimizade com ninguém. Mas será que ninguém tem com você? Será que todo mundo que você convive gosta de você, está satisfeito com o seu comportamento, sua conduta? Fazendo análise, tá, Antônio? E os desafetos do passado? Nós não estamos aqui porque éramos santos na última encarnação. Nós estamos aqui porque éramos criaturas humanas em franco processo de crescimento. E ao longo desse processo de crescimento, num estado de consciência ainda mais rudimentar, numa sociedade mais ainda dificultosa, com certeza nós criamos desafetos. Será que eu aprendi a compreendê-los? Será que eu estou aberto a pedir perdão? Ah, mas eu não sei quem é, eu não estou vendo. Mas a gente sente a vibração. Tem dia que a gente está tão para baixo. Está tudo bem, não estou devendo a ninguém, estou com as contas pagas, estou com o trabalho em dia, estou com tudo organizado. Mas eu acordo tão para baixo, acordo assim com aquela sensação de que não está legal. Muitas vezes é a presença de alguém que não gosta de mim. Será que eu faço uma prece por ele? Será que eu me lembro que isso é possível? Será que aquele desgaste, físico muitas vezes não tem a relação com alguém que está olhando para a gente, se sentindo revoltado porque está achando que eu não modifiquei? E isso é muito mais delicado, porque se ele me vê e achar que eu já reencarnei e achar que eu estou bem, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um trabalho, mas se ele notar que eu ainda estou do mesmo jeito, é muito mais complicado. Porque a relação nossa com os nossos desafetos é perceber que a gente fez o mal e que a gente agora está aqui falando no centro, mas continua na prática a mesma pessoa. Isso é que é delicado. Então vejamos que a gente tem, ao longo da nossa trajetória, ao longo do nosso dia, das nossas relações, uma necessidade grande de, pelo menos, analisar, refletir sobre perdão. Refletir sobre o desenvolvimento das nossas relações, o quanto a gente ama realmente, o quanto o nosso amor não está se caracterizando por uma posse excessiva que atrasa, que dificulta a vida do outro, que prejudica, que não deixa o outro viver, está sufocando, está prejudicando. As pessoas hoje matam ainda por amor, gente. Isso é difícil de imaginar. Numa sociedade com tanta informação, com tanto recurso, mas as pessoas ainda estão matando por amor. Por quê? Porque nós não estamos aqui por perfeição ou por sermos perfeitos, estamos aqui porque trazemos na nossa história, no nosso livro de vidas, ainda características que se compatizam, com esse tipo de ação, que ainda acham natural que amar significa ter posse, possuir, carregar consigo, não dá de dividir com ninguém. E isso tem gerado para a sociedade grandes transtornos e necessita do melhor e mais difícil dos perdões. Perdão de nós mesmos. É a terceira fase. Eu tenho o perdão das pessoas que me fazem mal, tenho o perdão das pessoas que eu faço mal, mas eu tenho o perdão para comigo. Será que eu me perdoo por ser quem eu sou?
por ainda ter dificuldades de vencer determinados obstáculos? Será que eu olho para a minha vida ainda, analiso sobre a ótica de me perdoar, de reconhecer que ainda sou falho, que não sou perfeito, e ao invés de ficar com raiva de mim, eu me achar a pior pessoa do mundo, me deprimir, me trancar no quarto e muitas vezes me suicidar, se eu sou capaz de me perdoar e me dar uma nova chance, de entender que como filho de Deus eu tenho toda a oportunidade do mundo, porque eu tenho a eternidade, que tudo não vai se resolver agora, mas é preciso começar, e eu posso começar agora. Posso não começar pelo perdão, mas eu posso começar pela compreensão do outro. Posso começar pelo olhar para a minha vida e analisar que existem coisas difíceis que eu estou atravessando, mas existem outras coisas muito boas. Será que a minha vida é só de desgraça? Não tem nada bom? E por mais que a gente enxergue assim, tem algo que a gente não pode esquecer. Nós tivemos a chance de reencarnar. E essa chance é uma benesse fantástica. É uma benesse da qual nós deveríamos nos agradecer todos os dias, estarmos reencarnados, nos dias atuais. Porque nesse processo em que estamos vivendo, e os espíritos nos mostram, de transição, cada oportunidade de reencarnação é uma oportunidade de autoavaliação de si próprio, de oportunidade de vivências e experiências necessárias a qualificar o nosso estado espiritual, ou pelo menos dar a chance de mostrar que nós merecemos já um mundo regenerado. Quem não quer estar num mundo regenerado onde predomina o bem? Nós estamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina. Quem me diria que não queria estar num mundo de regeneração onde o bem predomina? Mas eu estou capacitado para isso? Será que ao longo do meu dia prevalece mais o bem do que o mal? Será que eu sou muito mais benevolente do que maldoso? E quando eu falo de maldade, não é só a atitude em si, mas o pensamento. Porque muitas vezes nós vemos ou avaliamos o nosso comportamento quando a gente vê uma cena que chama atenção negativamente para a gente. Quando alguém demonstra nesses vídeos maravilhosos que a internet nos traz, né, de alguém matando alguém, de alguém batendo em alguém, de alguém xingando alguém, de fazendo bullying. E a primeira sensação que a gente tem como pessoas cristãs é desejar para o outro a mesma coisa. É se indignar, é se revoltar, é esculhambar, chamar nome feio, desejar o mal. E isso ainda pressupõe a nossa ignorância. Porque na hora que eu faço assim, em que patamar eu estou? No de Deus para comigo, de mim para com a criança, ou no mesmo nível? Porque o mal é sempre o mal. Seja ele verbalizado, seja ele na prática, é sempre o mal. O bem sempre tem que prevalecer. E para que eu deseje estar no mundo de regeneração onde o bem prevalece, eu preciso ser uma criatura do bem. Então, quando eu vejo alguém que faz algo que me incomoda, que eu não acho justo, que eu não acho correto, entendamos que o outro ainda está naquele patamar. Qual é que eu posso ajudar, Antônio? O que é que eu posso fazer? Não me revoltar? Não, faça uma prece. Jesus nos deu o exemplo perfeito desse patamar, desse grau de entendimento do pacífico, que é um dos degraus das bem-aventuranças, e do pacificador. Um é aquele que vive a paz, o outro é o que promove a paz. Quando ele é levado à presença de Pilatos para ser ali condenado, o soldado que o trazia já ulcerado, bastante machucado, coloca-o de frente, sacode no chão e ainda esbofeteia a face de Jesus. Qual é a postura de Jesus? Olha para o homem e pergunta: por que que você me bateu? O manso, o pacífico. Se eu fiz alguma coisa com você, me diz para que eu corrija. Mas se eu não fiz, por que que você me bateu? O promotor da paz. Porque além de ser pacífico no trato, promoveu a paz, mostrando a ele qual é o caminho para se promover a paz. Não precisa me agredir. Se eu fiz alguma coisa, você me diz para eu corrigir. Me dá a chance de corrigir. Mas se eu não fiz, para que a violência? Então vejamos que a história do Cristo mostra a gente os exemplos. Quantas não são as vezes que a gente tem essa oportunidade? É bem verdade que ninguém é esbofeteado toda hora, todo instante, né, fisicamente. Mas quantas bofetadas a gente leva por dia, mentalmente, nas palavras que nos são deferidas, nas atitudes das pessoas para com a gente? Quantas são as vezes? E quando é que a gente é pacífico e pacificador? São um dos degraus das bem-aventuranças. O pacificador vem primeiro. E podia ser confundido o pacificador, né, com o pacífico. Mas não, são estágios diferentes. Ser pacífico é uma coisa, promover a paz é outra. Muitas vezes nós somos pacíficos para nos darmos bem. Então a gente vê que vai levar desvantagem numa discussão, a gente fica calado, a gente fala, né, por covardia, mas já é um passo para a pacificação. Mas o pacificador não mede esforços. Jesus estava total desvantagem.
sobrepujado, humilhado, ferido, não tinha direito a nada, não tinha nada para fazer, mas não abriu mão de promover a paz, de levar aquele soldado à consciência do que seria a atitude correta. Bem verdade que talvez não tenha resolvido nada naquela encarnação, mas eu fico imaginando como é que está a consciência hoje desse soldado. Como aquela pergunta, vindo de quem veio, ecoou no seu coração. Eu tenho certeza que muito forte, porque nós lendo já nos chama bastante atenção. Imagina quem ouviu, quem teve presente naquele olhar e recebeu essa pergunta. Então, a vida da gente é lotada de recursos para que a gente possa se avaliar nessas propostas, uma vez que a gente quer estar de bem com Deus, uma vez que a gente quer construir uma vida de ascensão do ponto de vista da nossa melhora espiritual, da nossa conduta. E o Evangelho tem proposto a gente todo instante. Por isso que a gente vai, volta, vai e repete, vai e repete. Há uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos respondem na nossa consciência. E Kardec fica incomodado com isso e pergunta, mas se está na nossa consciência, por que ele permite todas as religiões? Qual é a necessidade das religiões? E os espíritos respondem, para que vocês se lembrem dessas leis. Se vocês dependessem só da consciência de vocês, nunca iriam se lembrar. Então nós estamos aqui hoje relembrando o que já está escrito na nossa consciência. Quando a gente xinga alguém, quando a gente agride alguém, quando a gente não perdoa alguém, quando alguém nos agride, quando alguém nos incomoda, como a gente remoe isso, né? Todo mundo que chega perto da gente, a gente conta. Toda vez a gente conta. Principalmente quando a gente é vítima. Quando a gente não é a vítima, quando a gente é algoz, não. A gente fica caladinho ou tenta trazer pessoas para concordarem com a gente. Mas a gente não esquece. Por quê? Porque a consciência perfeita nos cobrando. Quando está tudo ok, quando é um fato comum, um abraço, um carinho, a gente esquece. E a gente encontra a pessoa, mas rapaz, eu estive contigo. Nem se lembra. Por quê? Porque foi tudo bem. Mas quando a gente está contrariando a lei que está em nossa consciência, a proposta volta. O assunto volta, as questões voltam, a gente não dorme, a gente se incomoda, a gente quer adeptos, a gente quer gente que concorde com a gente. Todas as vezes que a nossa consciência agir dessa forma, é porque a gente não está bem com a lei de Deus. Então, por isso que, segundo os Espíritos, as religiões são necessárias. E são mesmo. Como eu disse, ninguém estaria em casa hoje discutindo esse assunto. Com certeza não. Mas está aqui. E isso já demonstra que nós estamos agora nos movendo nesse sentido. Felizes aqueles que podem todo dia na sua casa abrir o Evangelho e fazer um estudo, uma reflexão, uma discussão. Mas a gente sabe que muitas vezes não é preciso. Então eu preciso do SELEC, eu preciso dessas portas abertas, dessa casa aberta, dos seus trabalhos, para que eu possa vir. Mas é bom porque à medida que eu venho buscando aprender, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui várias camisas de colaboradores. Ou seja, foram pessoas que frequentaram, que entenderam a proposta e que se sentiram na necessidade de também contribuir, não só buscar, mas também contribuir. E eu tenho certeza que muitos aqui vão chegar nessa situação. E isso é muito bom, porque eu, além de vir buscar, eu agora estou repartindo o que eu tenho. É o que nós fazemos quando estamos aqui. Nós não chegamos aqui para lidar ou para dar norma de vida para ninguém, mas repartir experiências, trocar oportunidades, convidar a reflexão, dividir as experiências, né? O nosso irmão falava ali das dúvidas. Quantas dúvidas nós temos? E isso é bom. Por quê? Porque as dúvidas são necessárias para que a gente entenda o todo. Nós estamos falando de um Deus que é absoluto e nós somos relativos. É como se a gente quisesse entender o oceano por uma gota d'água. Não dá. É preciso ver a dimensão, é preciso olhar de cima, é preciso olhar num patamar para que a gente entenda o tamanho daquilo. E nós não conseguimos ainda vislumbrar Deus. Mas podemos ter sua ideia, podemos ter sua mensagem, podemos ter a sua proposta, na qual, no fim das bem-aventuranças, Jesus nos coloca. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, a gente pode alcançar essa perfeição. E como é que faz? Cada degrau dessa proposta. Hoje é o perdão. Não sei se eu já estou pronto para a humildade lá. Não sei se eu já estou com ela, né, afinadinha, redondinha na minha vida. Mas eu posso ir trabalhando. Posso ir experimentando já o perdão nas medidas do possível, na medida das situações que a vida me apresenta, porque vão apresentar. A vida apresenta todas as situações. Necessidade de ser humilde, necessidade de conviver com a dor, necessidade de entender a paciência, necessidade de ser paciente, de ser pacífico, necessidade de ser pacificador. Toda hora a gente vê isso. É necessário dar. Por isso, o perdão nunca é demais. A gente podia ficar preso aqui, só no primeiro degrau. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Mas não, a gente precisa continuar refletindo, colocando, discutindo, avaliando, para que a gente não perca tempo. E a proposta dos Espíritos prevaleça, para que a gente não esqueça, para que a gente não coloque lá para trás as coisas
que nos vão fazer criaturas melhores. Porque a grande realidade para o espírita, e graças a Deus ela é verdadeira, é que, como a gente sabe, todos nós vamos desencarnar. Mas sabemos que todos nós vamos continuar após o desencarne. E isso é muito importante, porque tira aquele estágio limitoso, aquela coisa que dá um limite. Ou seja, eu só teria que me esforçar até o desencarne. Por que eu vou me esforçar? Eu vou curtir. Por que eu vou modificar? Porque eu vou perdoar. Mexeu comigo agora, eu agrido e acabou-se. Mas como eu sei que eu vou continuar, eu agora já tenho uma outra visão. Se eu quero a plenitude e o retorno para que menos ou mais depende dessa transformação, por que eu não começo hoje? Por que eu não começo a analisar a minha vida sobre a ótica do perdão hoje? Para os que estão aqui pela primeira vez, mas para os que estão aqui já há muitos anos. É sempre bom voltar a essas questões. É sempre bom fazer essa autoanálise. É sempre bom fazer esse mergulho interior, porque o mundo depende dessas mudanças. Nós não vamos transformar o mundo, mas vamos diminuir o peso dessa transformação, modificando a nós. Não é modificando meu filho, minha esposa, não. Modificando a mim. O peso dessa transformação acontece à medida em que cada um de nós se transforma. E eu fico feliz de poder contribuir com isso nesta casa, com uma plenária tão grande, porque é muito comum a gente ir às casas espíritas e encontrar um tiquinho de gente. Eu falei há 8 dias atrás na Federação Pernambucana, e lá são quase 500 assentos. Para vocês terem ideia, metade já está isolado para economizar energia, porque não preenche. Eu devo ter falado para umas 70 pessoas numa quarta-feira. E quando a gente olha aquelas cadeiras vazias, a gente lamenta. A gente não fica com raiva, a gente não fica triste, mas a gente lamenta. Porque são oportunidades perdidas, porque aquelas cadeiras vazias representam pessoas que estão lá fora, que desconhecem esse Deus que a gente discute, que não analisam a proposta do perdão, que não estão necessariamente buscando a sua melhora, avaliar a sua conduta, procurar ser uma pessoa melhor, não estão muitas vezes entendendo que a vida é eterna e que nós somos seres que vamos continuar, estão avaliando a vida sobre o berço e o túmulo e por isso estão correndo feito loucas, passando por cima e atropelando todos que estejam na frente, desde que ela se beneficie. São pessoas cujo egoísmo está prevalecendo, o desejo do material, e não estão preocupadas com nada que não seja ter, e poucas preocupadas em ser, que é o mais importante. Então, quando a gente chega aqui no Selec e vê poucas cadeiras vazias, ou seja, a grande maioria está cheia, a gente fica feliz, porque é a oportunidade nossa de estarmos buscando as nossas melhoras, de estarmos avaliando a nossa vida, e a gente fica muito feliz. É sinal que o trabalho está dando fruto, é sinal de que a proposta da casa está dando resultado. Não resultado no volume, porque é importante ter volume, mas é importante ter qualidade. É importante fazer com que as pessoas venham, assistam, encontrem trabalho, encontrem informação e fiquem. E saiam das suas camisas e vistam a camisa do voluntário, a camisa do que colabora. É sinal de que a proposta está criando raízes em nossas vidas. E isso é fundamental. Como eu disse, é muito fácil ser espírita aqui dentro. O mais importante é ser espírita lá fora. E à medida em que eu venho, que eu colho, que eu entendo o quanto eu posso contribuir com este trabalho, quanto eu posso contribuir com cada um que chega aqui, seja com carinho na chegada, seja com a distribuição da mensagem, seja estudando por passe, seja numa reunião mediúnica, seja numa campanha de quilo, seja onde for. Quando eu entendo isso, eu começo a demonstrar de que essa relação, essa oferta a Deus começa a acontecer. Por quê? Porque é difícil alguém que faz a campanha do quilo e não entender o que é ser humilde. É difícil alguém que faz reunião mediúnica e não entende o perdão. É difícil alguém que estuda para o livro dos Espíritos e não olha para a vida sobre um patamar diferente. Então, cada vez que eu me aprofundo nos trabalhos, cada vez que eu me entrego às atividades, mais eu encontro motivos e informações, exemplos práticos do quanto eu posso ser melhor, do quanto essa proposta tende a me renovar. E eu falo muito da campanha do quilo porque, para mim, foi um dos melhores exercícios na Casa Espírita, foi a campanha do quilo. São 30 anos de trabalho, adoro reunião mediúnica, adoro falar na tribuna, mas onde eu mais aprendi foi a campanha do quilo. E aprendi da seguinte maneira, olhando o quanto eu ainda errava. E é tão bom a gente aprender assim, dói, confesso que dói, porque a gente fica com vergonha da gente mesmo. Ninguém nem viu, ninguém nem sabe, mas a gente fica com vergonha da gente mesmo. E é a pior vergonha que existe. Porque a dos outros a gente enrola, disfarça, tudo. Mas da gente para com a gente não tem como se esconder.
Porque campanha do quilo é um exercício dos mais perfeitos do vencer o orgulho. Quem aqui já pediu esmola? Levanta a mão. Nunca pediram, né? Mas quem faz campanha do quilo pede esmola, gente. E que é pior, não é pra gente. Pedir esmola não é fácil. E aí, quando eu comecei a fazer campanha do quilo, eu me lembro que eu começava a refletir sobre as respostas que eu dava às pessoas que batiam a minha porta pedindo qualquer donativo e tudo mais. Passa amanhã, passa para a semana. E eu digo, se eu tivesse com fome hoje, se as pessoas que estão esperando aqui esses donativos estivessem desesperadas agora de fome, dá para vir para a semana? E lá onde eu fazia a campanha do quilo, na Lagoa do Araçá, a gente dividia 2 grupos. Um grupo que ficava no entorno da Lagoa do Araçá, onde as pessoas tinham mais poder aquisitivo, os apartamentos, os condomínios, aquela coisa toda. E um grupo que iria para uma comunidade, né, uma favela que tinha do lado. E era interessante que os que ficavam no entorno da lagoa, muitas vezes vinham com um saquinho mirrado, às vezes um pacote de fubá, um pacote de farinha, com a sacolinha cheia de moeda de 5 centavos. E quem ia para a comunidade voltava com a sacola abarrotada. Muitas vezes a gente tinha que ir lá com um carro para ajudar a trazer tamanha a carga que vinha, para cada um. E aí um dia eu disse, eu quero fazer do lado de lá agora. E o colega disse, rapaz, tu quer mesmo? Eu quero. E ele não me falou do batizado. E eu fui batizado. A primeira casa que eu bati, eu recebi um ovo. Fazer campanha do quilo com um saco para o donativo, outro para o dinheiro e um ovo na mão, porque não tem onde botar o ovo. Onde é que bota o ovo? Onde guarda o ovo? Não guarda, na mão. E não pode quebrar, né? O desafio é não quebrar. Mas eu comecei a ver e a entender o mais importante. Toda casa que eu batia me dava alguma coisa. Uma caixa de fósforo, uma laranja, uma manga, uma banana. E eu vi que quem estava ali sabia o quanto significava uma caixa de fósforo quando alguém quer acender um fogo para fazer qualquer que seja comida para a sua família. O quanto faz diferença uma laranja, uma banana para quem está com fome, um ovo. E a gente banaliza tudo isso. A gente acha que não é nada demais. Muitas vezes a gente dá um pacote, dá um dinheiro ali achando que aquilo não... né, para se livrar. Na realidade, a gente quer se livrar. Mas quando eu fui para lá, eu aprendi. E eu comecei a analisar o quanto eu ainda estava distante daquilo que eu dizia ser a proposta da minha vida. O quanto eu estava distante da proposta da doutrina espírita, de amar uns aos outros, de me tornar cristão. Por quê? Porque eu não conseguia compreender essa diferença. E quantas vezes eu dava moedinha de 5 centavos? É óbvio, né? Se você juntar uma quantidade grande de moedinha de 5 centavos, dá algum valor. Mas se você para analisar, você enquanto alguém que quer ajudar, você acha que 5 centavos ajuda mesmo, gente? Basta olhar o quilo da carne aí, para quem quiser comer um pouquinho de carne. E a gente fica imaginando onde é que a gente está nesse patamar. Por isso que eu digo, vir aqui é fácil, mas se envolver com o trabalho é muito mais gratificante, muito mais contagioso. Por quê? Porque você vive na prática o que você faz, porque eu não estava preocupado com as pessoas da Lagoa do Araçá, eu estava me colocando no lugar deles, porque era assim que eu me comportava, era assim que eu entendia. Alguém que pedia esmola, qualquer coisa serve, mas não é assim. Nem tudo serve. Muito melhor para quem não tem nada, um ovo, do que 5 centavos. Porque eu não compro um ovo. Mas o ovo alimenta, bota farinha, cresce ali, engorda e muita gente come. E era interessante porque a gente fazia sindicância, um tipo de levantamento anual para a comunidade que a gente atingia. Era uma comunidade ali na Estrada Velha do Paiol, ali por trás da Universo, na Imbiribeira, que hoje está urbanizada, muita gente já saiu de lá. Mas na época tinha muita favela, muita casa pobre, muita gente necessitada. E nessa sindicância a gente foi fazer numa casa que ficava à beira do canal. Na época não tinha aquele canal organizado do shopping, ela ficava à beira daquele canal, desorganizado, aquela coisa toda. E morava lá uma senhora chamada Nita. Nita era uma pessoa que tinha problemas mentais, ela não tinha uma consciência equilibrada. Era abusada na sociedade que ela vivia, tinha 4 filhos. 2 dementados, 2 normais. E eu cheguei na casa dela por volta de 2 horas da tarde, e ela estava com um fogareiro de lenha aceso, uma lata, dessas latas de tinta, bastante queimada já, uma água e uns pedaços de papel dentro. Eu digo, Nita, o que é isso? Ela disse, é sopa de papelão. Vocês já viram o que é sopa de papelão? São as pessoas que catam na porta das pizzarias, das lojas de comida, dos restaurantes, o papel melado de comida.
botam dentro d'água, fazem uma sopa, era assim que ela alimentava os seus filhos. Como eu me envergonhei, gente, de mim, das coisas que eu tinha em casa, das condições que eu reclamava, das coisas que eu fazia e achava que não tinha o suficiente, quando eu via, e sem esboçar qualquer reclamação. Qualquer reclamação. Não tinha cara feia, não tinha maldade, não, era rindo. A gente sabe que a condição dementada dela até ajudava, mas não tinha qualquer sentimento de reclamação, de aproveitamento, de tentar enganar a gente, de tentar lamentar, pedir as coisas, não. Com toda a simplicidade do mundo. Então vejamos que a vida pode ser vista sobre uma outra ótica, mas é necessário ir para ela, é necessário enfrentá-la, é necessário encontrar as diferenças, as dificuldades, para que a gente possa avaliar o nosso grau. Porque foi nessa campanha do quilo, foi nessas sindicâncias que eu aprendi que eu não tinha nada para reclamar, e que pelo contrário eu tinha muito para dar, mas eu não dava nada. E passava o dia pedindo a Deus. E Ele conscientemente sabia que eu não tinha nada para receber. Foi dali que eu comecei a ver que eu tinha muito mais para dar. Por quê? Porque eu tinha uma casa organizada, eu tinha um trabalho, eu tinha uma feira todo mês, eu tinha tudo. E tinha pessoas ao meu redor, pessoas que todo sábado, quando a gente ia assistir a comunidade, estava lá comigo, eu não sabia da vida que elas levavam. E aí eu me engajei muito mais em pedir as coisas, em conseguir pão, em conseguir feira, porque eu digo, poxa, a gente acha que resolve o problema, mas não resolve. Aquela mulher ali não tinha condições de mendigar, porque ela não tinha nem consciência para mendigar. Os filhos eram muito pequenos e ela tinha toda a necessidade do mundo de alimentação. Então era necessário dar mais. Precisava ser mais sopa, precisava ser mais pão, precisava ser mais leite, mais alimento, precisava ser mais. E aí foi motivando para que a gente pudesse buscar. Então eu queria fazer mais campanha do quilo. Eu disse, não dá, Antônio. Tem que ser dentro do limite. Por quê? Porque nem todo mundo quer vir. Mas como não vem? As pessoas muitas vezes querem ir para a praia, não querem vir para a campanha do quilo. E quem está em casa espírita sabe como é difícil juntar muita gente para a campanha do quilo. Mas muitas vezes as pessoas que se negam, um domingo, 2 horas, uma vez por mês, não tem ideia da diferença que podem fazer na vida de outras pessoas. E aí eu quero de Deus levar a minha oferenda para Ele no altar e dizer a Ele, Deus, muito obrigado, atende as minhas necessidades. Ainda bem que Ele não fala. Ainda bem que Ele não responde. Mas isso não é porque a gente não presta. Isso não é porque a gente não merece. E é assim que Ele olha para a gente, como uma criança que dá língua. Ele diz assim, você não sabe o que está pedindo. Somente. Mas não fica com raiva, nem tem necessidade de perdoar. Mas entende que vai chegar o dia em que eu vou entender. Ele sabe que chegaria o dia em que eu faria a campanha do quilo, que eu iria na comunidade fazer favela, para aprender. Como diz Emmanuel, as circunstâncias e as pessoas que passam pela sua vida são a forma que Deus encontra de se comunicar com você. E isso demanda um olhar muito profundo, porque Ele fala das circunstâncias e das pessoas, mas tem um momento que Deus não fala nada, porque não tem ninguém nem acontece nada. Também são momentos importantes e merece da gente a mesma observação. Então hoje a gente está falando sobre perdão, embora a gente tenha estendido para outras situações, mas estamos falando acima de tudo de transformação de criaturas falíveis, criaturas criadas simples e ignorantes, fadadas ao erro, mas que são merecedoras de oportunidade de estarmos encarnados. É uma dessas oportunidades de uma reconstrução, de uma revisão e de uma construção firme, consciente, madura, equilibrada acima de tudo, sem nenhum fanatismo, sem nenhum exagero, equilibrada, de um cristianismo em nossos corações. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Agradecer pela paciência, agradecer pelo convite da casa, aproveitar a oportunidade para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos, e que tenhamos sempre em mente que Ele nunca nos abandona, que Ele nunca espera de nós qualquer oferenda que não seja a nossa melhora, a conquista da nossa felicidade. Que assim seja para todos.